Então, ter cuidado para a gente não ficar falando, né, as coisas erradas, tá? Guardar domingos e festas de guarda. O que quer dizer isso? É que domingo é um dia especial para a gente, que é o dia para a gente participar da Santa Missa, é o dia do Senhor. Esse domingo, todos os domingos, é o dia de que também que aconteceu agora recentemente, o dia da ressurreição de Jesus. Então, nesse dia da ressurreição de Jesus, que é o dia da nossa Páscoa, a gente tem, né, como mandamento da nossa igreja, guardar os domingos e ir à celebração, né, e às missas. E o que quer dizer festas de guarda? São os outros dias, são 8 dias, que a igreja diz que é o dia importante, que não são domingos durante o ano e que a gente deve ir à missa também. Quando a gente retornar, a gente vai falar esses dias pessoalmente, tá bom? Então, mais 3 mandamentos. Honrar pai e mãe, que é obedecer sempre o pai e a mãe, né? Amar eles, ter respeito, né? A gente não pode xingar os nossos pais, a gente não pode desobedecer, né? A gente tem que ter muito respeito com o papai e com a mamãe. Não matar, é óbvio, né? Ninguém vai matar ninguém, porque Deus não se agrada disso. Mas às vezes a gente mata uma pessoa também com algumas palavras que a gente fala e que deixa aquela pessoa muito mal, tipo fazer bullying com coleguinha, tá? Isso é uma maneira de mexer muito com o sentimento e às vezes a gente deixa aquela pessoa muito mal. Então, não matar é um mandamento, não pecar contra a castidade. O que quer dizer isso? A tia já falou, né? Se uma linguagem para vocês é ter cuidado com o nosso corpo, né? Com a roupa que a gente vai vestir, né? Não deixar ninguém tocar na gente. Então, é ter cuidado com o nosso corpo. Não, o 7º, não roubar, não furtar, né? Não pegar o que é nosso. O que não é nosso é de alguém, tem dono, a gente não deve pegar. O 8º, não levantar falso testemunho. Então, isso é uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando, né? Que a gente às vezes erra muito. A gente não deve falar aquilo que a gente não tem certeza. Então, a gente não pode, olha, agora a gente está muito na era digital, né? Então, se a gente não tem certeza daquele comentário, se não está saindo da boca da pessoa, só tá aquelas palavrinhas, a gente não deve multiplicar isso, porque a gente pode estar levantando falso testemunho, quer dizer, eu estou falando alguma coisa que pode não ser verdadeira de alguém, tá? Então, a gente pode falar isso com a nossa boca e falar esse erro com a nossa boca, mas através dessa parte agora, né, de tecnologia aí, o WhatsApp, né, e o computador em si, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não levantar falso testemunho, não falar mal de alguém. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar a mulher do próximo mesmo, né? Não querer para si o que já é do outro. Mas vocês ainda é muito criança para pensar assim, mas é bom a gente saber isso, né? E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Então, é não querer aquilo que já é de alguém, né? A gente até pode ter vontade de ter alguma coisa que a outra pessoa tenha, porque isso é bom, né? Se é uma coisa boa, eu não como inveja, mas que eu também posso conquistar aquilo, aquilo seria bom para mim também, isso sim. Mas cobiçar, né? Dar de cima, tentar pegar, isso não, Deus não quer isso, tá bom? Então, decoradinho aqui, ó, guardado não só aqui, na verdade, né? Não só decorado, mas guardado acima de tudo aqui no coração da gente, né? Porque a gente tem que aprender para praticar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente está aprendendo um pouco também sobre o que a gente está viu nesse período daí da catequese todo, né? A gente está aprendendo um pouco o que aconteceu antes da vinda de Jesus. Por que a gente está passando por essa fase toda na catequese? Para a gente entender porque verdadeiramente Jesus nasceu, né, aqui no meio de nós, e por que ele morreu, e principalmente porque ele ressuscitou.
Porque nós somos cristãos por causa da ressurreição de Cristo. Nós acolhemos a mensagem de Cristo, e a gente ainda vai falar muito de Cristo, né, na catequese, e acima de tudo porque ele ressuscitou, nós acreditamos verdadeiramente, né? Aleluia, aleluia, como estamos falando agora nesse período, né, na missa. Então, por isso que, né, vamos misturar aqui os assuntos, é bem importante que vocês tenham entendido e participado, que vocês entendam o que significa a Semana Santa pra gente. É assim, um período o mais importante para o cristão, na verdade. Eu vou deixar depois desse videozinho de aula aqui, nosso, de encontro, né? Eu vou deixar um videozinho que eu adoro, eu amo, eu quero que vocês vejam, que ele é muito lindo e muito bem explicadinho sobre a Semana Santa, tá? Depois vocês vejam e comentam aí pra mim, tá? Então, voltando, continuando, né? Quando a gente entende a Semana Santa, a gente finalmente consegue entender aquele amor de Deus pela sua humanidade, por todos nós, né? E através desse amor, a gente vai aprender a amar Jesus, né? E ter uma perfeita comunhão com Ele. Porque a gente tem que entender exatamente por que Jesus veio, qual é a importância de Jesus pra gente, para esse amor ser verdadeiro no dia da nossa primeira comunhão. E depois para comunhão a vida toda com Cristo, né? Se eu vou ter uma comunhão com Jesus, eu quero amar Ele. E eu só vou amar Ele se eu conseguir. Bom, então por isso a importância da Semana Santa. E aí vamos voltar lá para os encontros da catequese. Nós já vimos muitas coisas, né? Vamos dar uma relembradinha? Ó, Deus criou tudo de uma maneira assim que Ele amou muito, mas Ele amou de uma maneira muito especial o homem, né? E aí Ele deu tudo de bom pra gente, tudo de bom, mas o homem não confiou tanto assim no amor de Deus, né? E aí o que Ele fez? Ele desobedeceu, pecou, né? E aí entrou o pecado no mundo. Mas a gente viu que Deus não deixou de amar, né? Ninguém, os homens. Ele tem um amor muito grande, um amor muito misericordioso. E aí, o que a gente já viu? Que ele veio fazendo alianças com alguns homens, né? Então, a gente já viu na catequese aliança de amor, né? Ele já fez a história de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí a gente agora está terminando a história de Moisés. Então vamos lá. Moisés, qual é o papel principal dele? Ele liberta o povo, né? Os israelitas, os hebreus, mas que vão ser israelitas, da escravidão. Ele pega aquele povo que era dele e quer libertar da escravidão do Egito, né? Porque depois que José, né, o rei do Egito lá, os filhos de Jacó, morreu, o povo foi escravizado, né? Os irmãos que venderam ele, lembra? Que jogou ele no poço, depois pegou ele, vendeu para os mercadores. E lembra? A gente fez o teatrinho lá embaixo, né? Naquela parte de baixo lá da catequese. Então a gente falou muito sobre isso, né? E aí José morreu, que era muito bom, e depois veio outros reis e ruins, né? Não eram bons mais como José, e aí esse povo foi escravizado. E aí Moisés, vendo aquilo, quis libertar ele. E a grande passagem, né? Lembra que eu falei que ele mandou uma mensagem, né? O Moisés falou que a gente tinha que matar um cordeiro, passar o sangue na porta. Então iria passar ali um espírito, né? E aí nessa passagem iria as famílias que não tivessem com aquela mancha de sangue do cordeiro, que não tivesse comido a carne daquele cordeiro, só o suficiente para a família, né? Deus já vai lentamente preparando a gente para a comunhão, né, de hoje. Então, quem não tinha, morreu, né, o primogênito, essa é a passagem, e depois, logo depois, aquele rei que era mau, né, aquele governador lá, o rei do Egito, ele então se rende e liberta o povo. E aí o grande milagre, né, que o mar se abre, o mar vermelho, e o povo passa
pelo Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se fecha, matando o exército lá do Egito. E aí Moisés entra no deserto, né, com o povo lá de Israel. E esse povo fica lá quanto tempo no deserto? 40 anos. Ó, tá ligado com a nossa quaresma, que são 40 dias, né? E nesse tempo lá no deserto, o povo vai aprendendo aos poucos várias coisas do amor de Deus, né? Porque lá aconteceu muitas coisas, mas aqui a gente vai falar pouquinho. Da água que sai da rocha, o povo reclama, né, que tá com sede. Aí Moisés vai, suplica a Deus, o que ele faz, né? Aí bate com o cajado dele, sai água da rocha. Depois o povo reclama o quê? Que tá com fome. E aí Moisés conversa com Deus, Deus manda o pão do céu, né, o maná, para comer só aqueles dias, aquela féculazinha pequenininha que eles descobriram que dava para fazer massa e faziam pães, que nos lembra, nos recorda hoje o quê? A Eucaristia. E aí Moisés também aconteceu um dos fatos bem importantes que a gente está estudando agora, que ele sobe o Monte Sinai para passar um tempo lá, né, para conversar com Deus, e desce com as tábuas da lei. Acontece um monte de coisa aí, mas vai ficar muito comprido o vídeo. E vocês já sabem, né? E aí vem as tábuas da lei, e aí a gente já sabe quais são as leis, né? Então agora, esse foi um resumo de tudo que a gente já deu. Então hoje nós vamos entrar no 31º encontro da apostila, tá vendo aqui? Da apostila, que é a posse da terra prometida. Então, antes de entrarem na terra prometida, o que acontece com Moisés? Ele morre. E aí Josué, o nome, né, Josué, ele ficou como chefe desse povo, para ajudar a conduzir esse chefe na entrada da terra prometida. Só que foi assim, eles avistaram, andaram o deserto todo, chegou lá, avistaram aquela cidade, né, a terra prometida, finalmente eles iam ter paz, comida, né, iam viver livres. Foi fácil? Foi só assim, a terra da lá entraram? Não, não foi fácil. Como eles demoraram 40 anos no deserto, o que aconteceu? Uns estrangeiros dominaram aquela terra. E aí, eles tiveram que se organizar, né? Esse povo de Israel teve que se organizar, e Josué foi um bom condutor, né, de toda essa organização. Eles se organizaram em 12 tribos, que vai lembrar o quê? Os 12 filhos lá, né? Isaac, Jacó, eram os filhos lá de... esqueci, Isaac, Jacó, que aí vai dar a origem a essas 12 tribos, né? Eles se organizam e eles vão, então, fazer um cerco naquela cidade, que é chamado de Cerco de Jericó. A gente já até comentou isso na aulinha, né? Nos encontros, pessoalmente, que algumas igrejas fazem, né? Os dias de orações, né, na igreja, lembrando o cerco de Jericó. Então, é esse momento da Bíblia que a igreja também tenta recordar hoje, tá? Só que eles rezaram, né, durante 7 dias, mas essa entrada não foi muito fácil, né? Essa foi um período de muita dificuldade, de lutas, eles tiveram que guerrear verdadeiramente. E aí, só que eles tinham a ajuda de Deus, né? Eles eram um povo que acreditavam nesse Deus que nós acreditamos, esse Deus de amor misericordioso, esse Deus único. E eles conseguiram, né, tirar esses estrangeiros dessa terra, né? Muitos morreram, e eles conseguiram, então, tomar posse e conquistar a terra prometida deles. E aí, finalmente, eles entraram nessa terra, que seria, então, a terra que Deus prometeu a esse povo, né? Uma terra, novamente, de liberdade, de paz. Depois a gente vai ver o que acontece com esse povo. Se esse povo era teimoso, desobediente, ou eles aprenderam a ficar em paz, né? A gente, no próximo encontro, vai aprender isso. Mas aí, o que é importante a gente terminar aqui? É que para entrar nessa terra prometida, esse povo de Israel, ele precisou de tomar algumas atitudes. Então vamos lá. Eles se organizaram, eles foram solidários entre eles, eles foram compromissados com a sua missão,
Eles foram unidos e permaneceram unidos, por isso eles conseguiram nessa conquista. Eles tiveram vontade e eles tiveram também fé nas promessas de Deus. Eles acreditaram no Deus do amor, né? Eles foram, acima de tudo, responsáveis e eles tinham esperança no mundo melhor. Não é bonito? Essas palavras eu tirei daqui, né? Da página 86. Essas palavras estão aqui. Então, foi o que foi preciso. Aí depois tem um exercício aqui para vocês pegarem essas palavras e acharem aqui, né? Nesse caso, palavras e pintar. Esse é o único dever desse capítulo. Mas eu queria terminar aqui, né? Esse vídeo, que é o momento do nosso encontro, resumido aí em mais ou menos uns 20 minutos. Para pedir para vocês o seguinte: qual vai ser a nossa tarefa para a gente compartilhar aqui no grupo, ou vocês me mandam no meu WhatsApp particular, mas a gente vai partilhar depois, eu vou partilhar tudo aqui, tá? Com vocês. Primeiro, eu queria que vocês fotografassem os exercícios que eu já tinha passado até a página 84, né? Que fala dos mandamentos, para a tia ver. E queria que vocês montassem um textozinho ou uma frase usando essas palavras, mas assim como o povo de Israel teve que ter todas essas qualidades, atribuições, essas qualidades aqui para conquistar a terra prometida, a gente pode usar essas palavras para trazer para o dia de hoje. A gente está vivendo esse momento agora, né, tão diferente na vida da gente, né? Um momento que a gente precisou também ficar de quarentena, quietinho dentro da nossa casa, em que a gente precisa aprender a viver trancado, né, entre aspas, mais trancado, e a gente precisa ter esperança também, né? Fé e um monte de coisa. Então, eu queria que vocês fizessem uma frase ou um pequeno texto usando essas palavras e trazendo o que a gente precisa, como que a gente precisa se preparar, ou como que a gente está passando esses dias, né? Em relação a toda essa quarentena por conta do coronavírus, utilizando a mesma qualidades e conquistas, né, que o povo de Israel teve, tá bom? Então eu espero essas duas coisas de vocês. Então eu quero que vocês interajam aí, né, os pais com as crianças, e passe isso pra gente, tá? E eu queria terminar então esse encontro com uma oração, né? Eu não comecei com a oração, mas terminar como a gente sempre termina. Quero saber se vocês estão fazendo o sinal da cruz, né? Então vamos terminar como a tia ensinou. Esse sinal da cruz, que é o sinal do cristão, e essa pequena oração para a gente sempre rezar quando a gente dorme e quando a gente levanta, lembra? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que acima de tudo, né, Nossa Senhora possa nos proteger, nos dar ânimo nesses dias, né, tão diferente, mas que a gente está aprendendo um monte de coisa nova, né, escola, em vídeo, nossos encontros, ficar mais tempo em casa, com os pais, né, muitas novidades. A gente vai ter muita coisa para partilhar. O bombom de vocês está guardado, tá bom? Para o nosso encontro. Beijo. Vamos rezar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até terça que vem. Beijos.